Olá, gente, estamos aqui. Não sei nem que horas são, mas... A gente perdeu a noção de dia e noite, só existe diurno e noturno. Nosso diretor. Tudo bem, moço? Tá gravando, hein? Oi, eu sou Diego Moraes, diretor de Transe. Eu sou Pedro Henrique Lopes, sou autor e ator do espetáculo virtual Transe. Oi, meu nome é Oscar Fabião, eu sou ator aqui em Transe. É ótimo falar isso, né? Sou ator em Transe. Falseia pra mim, Pedro. Não, falseia o rosto. Fala como se estivesse falando, mas... vai. E estamos aqui em Santa Teresa gravando Transe, que é uma experiência de teatro com audiovisual, que conta a história de um jovem que se descobre com uma condição neurológica específica a partir dos seus desejos sexuais. Ele começa a confrontar seus próprios desejos. E aí essa história é contada, acontece pela figura de dois personagens, Nicolas e João, que marcam um encontro, mas na verdade eles são a mesma pessoa. O Nicolas é um personagem sem pudores. Ele é a parte instintiva, aquilo que se joga, que não tem medo de consequências. O maior desafio realmente foi ter tido que literalmente me despir de coisas assim que às vezes a gente nem se toca, que a gente se censura, sabe? Que às vezes a gente tem problema com a nossa imagem, ou então que a gente não tem receio de fazer alguma coisa porque o que vão pensar e para viver o Nicolas eu tive que realmente me despir desses pudores, porque senão não seria ele. Foi um desafio enorme, porque precisei entender esses limites por um caminho que eu nunca tinha andado. Então foi muito enriquecedor, desafiador, colocar no papel tudo que estava na minha cabeça sobre esses dois personagens, sobre o João e sobre o Nicolas, que no fundo, spoiler, são a mesma pessoa. E como que essas duas personalidades embatem e como que o público consegue entender que ali são duas personalidades sem a gente ir pro óbvio do anjinho do diabinho brigando na cabeça de alguém. Que trouxesse drama, que trouxesse esses elementos da vida de um garoto de programa, de como ele era antes, dele um pouco mais recatado, dele com medo daquilo, com medo de dar vazão ao que ele tinha vontade, e depois o extremo oposto dele, com ele totalmente seguro de si, ele mais liberto e mais libertino também, e questionando a sociedade, por que que antes ele se prendia tanto em si e por que que agora ele é tão solto, tão livre, e aí ele consegue ver como as pessoas em volta se prendem o tempo inteiro, e como ele, como garoto de programa, recebe entre quatro paredes os fetiches, os desejos, os medos, as inseguranças de pessoas diversas que no dia a dia na sociedade ninguém nem imagina. A gente utilizou alguns recursos teatrais, um jogo de luz, um pouco mais teatral em alguns momentos, o recurso da projeção de imagens incidindo em cima dos atores. Algumas movimentações também, elas partiram desse conceito um pouco mais teatral. E a câmera acompanhando, a gente tem um conceito de uma câmera que está sempre assistindo a tudo, como se fosse uma terceira personalidade desse personagem, né? Assiste todos os encontros, um olhar de fora mesmo, como se o espectador fosse essa terceira pessoa dentro do apartamento do João Nicolas. Tá frio? Tá frio, a gente tem que tomar banho frio pra evitar de estragar os equipamentos, né? Não, mas é porque o Nicolas é bem aciado. E aí tem bastante cena de chuveiro. Bastante cena. Entrando no chuveiro, saindo do chuveiro. Um garoto que gosta de tomar banho, graças a Deus. A ideia de escrever o Transe veio
do relato de alguns garotos de programa, que eles falavam muito que criavam uma persona, né, um personagem para poder trabalhar, para poder se apresentar a esse outro mundo. E aí algumas reflexões sobre: será que a gente também não cria personagens de nós mesmos para apresentar ao mundo, né? Será que nós somos quem a gente realmente é? Será que a gente segue todos os nossos instintos a todo momento? A gente aborda um pouco as questões morais que acabam impedindo a gente de viver a nossa verdade, ou então que acaba de certa forma nos reprimindo. Eu levei essa situação ao extremo, e aí eu comecei a perceber que essa situação de você ter um conflito entre o que é real e o que é irreal na sua própria vida tem muito a ver com questões da esquizofrenia. E eu pude entender muito melhor que isso é mais comum do que a gente pensa, entendeu? E que as pessoas podem sim e têm o direito de viverem suas vidas de uma forma digna, com respeito, e falar sobre isso, e que é uma coisa que também tem muito preconceito. As pessoas não falam a respeito de seus diagnósticos, têm medo de se abrir, e todo mundo tem o direito de ser feliz. Você vê o que é fazer cinema com baixo orçamento? É isso, meu figurino é uma toalha, O meu é um pijama. Pijama, uma cueca de vez em quando. O meu é um pijama com uma meia baratinha. E a gente ainda pega o quê? Uma faca pra poder trocar coisa na câmera. Olha que beleza. Vamos? O Transe era um projeto inicialmente para o teatro. Todo o conceito dele foi pensado para o palco. Quando a gente se deparou com essa possibilidade de explorar as linguagens do audiovisual a partir desse texto, a gente foi encontrando as interseções de linguagem, de tempo, de troca entre os atores também, para que a gente mantivesse essa atmosfera de teatralidade, mas contasse essa história através da câmera, através da tela. Foi um processo um pouco doido, né? Porque a gente está no meio de uma pandemia, então a gente já estava trabalhando com uma equipe pequena nesse formato de teatro para tela, né? Que o Diego, nosso diretor, brinca que é o telatro, que é tela mais teatro. A gente já estava trabalhando com uma equipe bastante reduzida no set, né? A gente tem outros profissionais fazendo finalização, fazendo produção, fazendo edição, colorimetria, todas essas coisas para a gente conseguir levar um resultado superior para vocês que estão aí assistindo. Estou trabalhando numa equipe super restrita, por conta da pandemia a gente liberou toda a equipe e veio mesmo para tentar fazer isso de uma forma experimental, então operando tudo, montando, colocando projeção, luz, áudio, direção de arte, cenografia, tudo eu dirigindo com os 2 atores e a gente se revezando na equipe, que seria uma equipe bem maior, mas por conta dos protocolos e também da situação toda em que a gente se encontrou, a gente julgou melhor enxugar isso de alguma maneira e fazer um pouco mais experimental mesmo. O departamento de figurino. O departamento de figurino fica aqui na varanda, botou a roupa pra secar, que a gente teve que fazer cena debaixo do chuveiro. Olha que coisa linda. O Transe é um resultado de um experimento que a gente foi buscando encontrar uma maneira nova de contar esse texto, essa história, através e para as telas, né? E tô aqui para convidar vocês para assistirem esse nosso espetáculo. O link tá aqui embaixo. Venham ver.